Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 52 da Espada Selvagem de Conan, o Código do Lobo. Chuck Dixon, Gary Kawapski, Ernie Chan e Pat Heading. Esses são os artistas aqui elencados na capa dessa edição 52 da Espada Selvagem de Conan, que tem a arte aqui do Noren, né, do Noren. Arte belíssima também, né? Noren, como eu já disse algumas vezes aqui, considero um dos maiores capistas da Espada Selvagem de Conan, tá? Tá aí essa belíssima capa, aproximar um pouco para que vocês possam ver melhor essa arte, alguns detalhes, ok? Tá aqui a lombada, né, que vai formar o nome, né, Espada Selvagem, número 52. Tá aqui a contracapa com mais uma arte aqui bem bacana, ok? Tá aqui o texto, caso vocês queiram pausar e ler. Aqui reúne as edições 163 a 165 da Espada Selvagem de Conan. Vamos dar uma olhada no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está essa edição 52 da Espada Selvagem. Está aqui a guarda, de sempre, né, essa mesma guarda. Temos aqui mais uma arte, o Código do Lobo, a Espada Selvagem de Conan. Temos o nosso índice, a nossa primeira história aqui é o Código do Lobo, que dá nome aqui, né? Que está aqui na capa do encadernado, o Código do Lobo, que é de agosto de 1989, o Deus Rastejante, de setembro de 1989, e a Cidade dos Ratos, de outubro de 1989, ok? E aí temos uma introdução e já começamos a nossa história. A nossa história vai se passar aqui no Reino da Fronteira, tá? Nós vamos ver alguns camponeses aqui, né? Alguns cães assustados. Eles estão ali em casa, né? Na sua fazenda ali e preocupados, né, porque a terra pode ser invadida por selvagens e os cachorros estão assustados, né, e eles comparam ali, né, por que lobos e cães não se dão bem, né, enfim, e eles falam que os lobos são livres porque os lobos são livres e não aceitam que os cães se deixaram domesticar, né, e aí nós temos a nossa primeira história, o Código do Lobo, que tem argumentos, né, e os roteiros do Charles Dixon e do Gary Kawapski. E temos argumentos do Charles Dixon e do Gary Kawapski, os roteiros do Charles Dixon e os desenhos do Gary Kawapski. A arte final está do Pat Henning. Enfim, aí Conan chega nessa fazenda ali, né? Ele acaba matando os cachorros, o dono do cachorro fica bem chateado com isso, mas ele está ali, na verdade, para ajudar, né? Conan está faminto, pede alimento, e na verdade ele está ali para avisar aos fazendeiros, né, os colonos ali, de que eles precisam ir para o forte, porque alguém, um líder, né, ele está unindo, né, várias tribos, né, vários povos, e para que sejam rebeldes contra o exército aquiloniano, né? Então eles fazem, então Conan está passando por esse território e avisando a vários colonos de que eles necessitam ir para o forte, né? E aí eles vão ao forte lá, eles começam a vigiar, né? Porque o forte começa a ser cercado por esses rebeldes, por essas tribos selvagens que estão na mata, sendo lideradas, né, por esse líder aí que conseguiu fazer essa união, essas tribos que eram separadas, mas que agora estão ali unidas, né? E Conan, então, está ali no forte, ele tem todo o apoio do comandante, do capitão do forte, né? Só que alguns homens ali não gostam muito de Conan, estão com medo também e planejam uma fuga. E eles planejam essa fuga durante a noite ali, né? E o capitão acaba descobrindo essa fuga, né? Fala que eles devem voltar aos seus postos, mas o capitão acaba sendo assassinado, acaba sendo morto, né? Conan impede a fuga desses homens ali, só não mata eles porque diz que precisa de homens para lutar contra os selvagens, né? E aí Conan toma para si o posto de capitão, né? Alguns ficam contrariados, mas a maioria entende que Conan seria o melhor realmente opção para comandar os homens nesse momento de tanto perigo ali. E Conan então fortalece o forte, né? Faz toma algumas providências ali para que quando os selvagens atacarem, eles possam estar preparados. E é isso que acontece, né? Os selvagens atacam, tá aqui o primeiro ataque dos selvagens, nessa cena muito bem desenhada, muito bacana aqui, cheia de ação, né? A arte é muito boa, né? Como eu sempre falo, né, a arte de Conan, né, sempre foi muito bem tratada, né? Dificilmente você vê uma arte ruim de Conan, né? Os argumentos também, as histórias são sempre muito legais. Enfim, e aí nós vamos ter vários ataques
ataques desses selvagens, eles estão sempre atacando, tentando enfraquecer a resistência do forte, né? Conan está ali resistente, comandando seus homens, que muitas vezes ficam com medo, mas que diante da liderança de Conan, eles resistem. E os selvagens, os líderes, e principalmente o líder desses selvagens, né? Ele acaba percebendo que é a liderança de Conan que está fazendo com que o forte ainda fique de pé. E eles precisam derrotar esse forte antes que cheguem os reforços, né? Porque os reforços estão chegando, mas os reforços só vão chegar daqui a alguns dias. E eles querem então derrotar esse forte, tomar esse forte antes que esse reforço chegue. Mas Conan, com a sua liderança, tem impedido isso. E aí o comandante, né, o comandante desses selvagens, ele que promoveu essa união, né, que conseguiu fazer com que eles todos ficassem unidos ali, ele tem uma ideia então de desafiar Conan, porque ele entende que Conan seria um guerreiro honrado, né, alguém que honraria sua palavra, enfim. E ele então resolve desafiar Conan publicamente. Conan não coloca termos, tipo, se ele perder para Conan, os homens dele, os selvagens, vão se retirar, não vão mais atacar o forte, né? No entanto, se Conan perder, né, o forte será dominado ali por esses selvagens. E aí Conan, não vendo outra alternativa melhor, né, já que as forças dele, né, que estão protegendo o forte, estão muito enfraquecidas, Conan então resolve lutar contra esse comandante. Esse comandante se chama Regivaldi, né? Regivaldi e Conan então vão lutar. Eles trocam inclusive presentes ali. Eles entendem que um e outro são honrados, são guerreiros valorosos, né? E eles então trocam esses presentes e estão ali lutando, né, pela vida, mas ao mesmo tempo sabendo que são guerreiros honrados lutando um contra o outro, né? O Redvad tenta até convencer Conan a desistir da luta, né, e a passar para o lado dele para que eles possam conquistar tudo juntos, mas Conan permanece no seu princípio ali e acaba matando, após uma dura luta entre os dois, Conan acaba matando esse líder, né, e assim derrotando esse exército que recua, obedece a palavra, né, honra a palavra do seu chefe, do seu líder ali, e Conan então vai ser aclamado ali pelo povo, né, pelos habitantes do forte. O reforço chega, né, e ao chegar o reforço ali, né, Conan, olha só que coisa interessante, Conan vai pegar o corpo desse guerreiro, desse comandante, né, desse líder, e ele vai cremar, ele vai dar honrarias, ele vai promover um funeral honrado para esse líder, né? E aí a tropa chega a esse forte aí, né? E Conan então se recusa a permanecer com esses homens ali. E aí quando Conan dá as costas pedindo, né, que o comandante que chegou honre a palavra de Conan, que não ataque esses selvagens, que permita com que eles, né, permaneçam vivos, mas assim que Conan vira as costas, esse comandante dá ordem para que todos sejam aniquilados, mulheres, crianças, idosos, ou seja feito realmente um massacre, uma aniquilação desses selvagens. E aí Conan segue seu caminho, né, sem saber que a palavra dele não foi honrada pelo novo capitão. E assim terminamos a nossa primeira história e vamos começar a nossa segunda história, que se chama O Deus Rastejante. É uma história do Charles Dickens, a arte é do Ernie Chan e Greg Anderson é o editor original aqui. E aí nós temos aqui uma cidade, essa cidade está decadente, tá? É a cidade de Hangara, é uma cidade decadente, é uma cidade que já foi muito importante, tinha muito comércio, mas que hoje está decadente, as pessoas resolveram fugir dela, e essa cidade existe uma maldição, né? Existe algo ali que assombra todos, inclusive existe um culto, o culto de Sadata, né? Esse culto aí onde as pessoas têm muito medo, elas não se atrevem a sair à noite, inclusive aqui mostra alguém que teve coragem, ele está bêbado na verdade, e teve coragem de sair à noite, e ao andar pelas ruas à noite, ele acaba sendo capturado por esses tentáculos aqui. Enfim, as pessoas têm muito medo de andar à noite por conta desses desaparecimentos e por conta principalmente desse culto de Sadata, né? Que seria um culto maligno, um culto de sangue, né? Onde pessoas desaparecem. E nessa cidade aí que nós vamos encontrar Conan e um bando de ladrões, eles estão tentando dividir aí um roubo deles ali, né? Só que aí eles são encontrados, são traídos, na verdade,
por um de seus membros, que é um cara que parece ter uma certa deficiência mental, parece ser meio doidinho assim, enfim, mas que acaba traindo eles ali, mas ao mesmo tempo que tem essa deficiência, né, mental, parece ter, é muito ambicioso e muito maldoso também, né, muito cruel, e aí ele acaba traindo os seus companheiros, entre eles, obviamente, está Conan. Conan e seus amigos tentam resistir a esses soldados aí, né? Tentam escapar, mas eles acabam não conseguindo. São capturados, né? São aprisionados pelo, pelos soldados. O juiz da cidade os condena a ficar presos em gaiolas penduradas ali até a morte, né? É uma prisão perpétua, até que eles morram ali nessas gaiolas que pegam chuva, sol, se alimentam muito pouco, né? Mas aí esse cara, né? Esse cara que tem os probleminhas mentais, ele sobreviveu, né? Ele sobreviveu junto com o Conan ali. E ele é muito astuto, ele é muito maldoso, mas também é muito astuto, né? E ele então tem dentes de ouro. E ele oferece, né, esses dentes de ouro a um garoto, a um menino, para que ele então possa libertá-lo. Esse menino ambicioso ali volta durante a noite, né? Eles percebem também que coisas horríveis acontecem de madrugada, enfim. São coisas que eles vão percebendo ali, mas que nós vamos ver as consequências mais na frente aqui. Olha, eles conseguem ver os tentáculos, enfim. Quando fica um pouco ali alerta com relação a isso, mas enfim. E aí o menino acaba voltando à noite realmente, né, aceitando a proposta desse ladrão, né, desse bandido, e ele então acaba libertando esse bandido que não cumpre a sua palavra ali, né, e acaba então enganando o garoto. O garoto, muito irritado, recebe uma outra proposta de Conan, que diz que também vai dar muitos dentes de ouro a ele. Só que os dentes de ouro é exatamente do ladrão que não cumpriu a palavra, ou seja, o menino gosta disso, e aí ele vai libertar Conan, não só para ter os dentes de ouro, mas como para ver, né, aquele cara que enganou ele se dando mal, porque Conan, de uma certa forma, vai vingar o menino, né? E Conan então soca a boca do cara ali, arranca os dentes do cara no soco e dá para o menino, né? Os dois então acabam empreendendo fuga. Conan não deixa o cara lá, porque ele diz que se ele deixar esse sujeito lá, o sujeito vai entregar ele. Então ele vai arrastar o cara com ele ali até sair da cidade e conseguir fugir. Enquanto eles estão fugindo, eles acabam sendo descobertos, são perseguidos pelos soldados, né? A luta, a confronto ali, como sempre nas histórias de Conan, sempre tem que ter essa ação, sempre tem que ter essa aventura. E eles conseguem ver a criatura também, né? Aquela criatura cheia de tentáculos. E Conan então vê que a criatura abre caminhos por debaixo da terra e resolve então utilizar esses túneis para tentar fugir, né? Então ele vai junto, ele segue ali junto com esse outro ladrão, né? E eles estão seguindo ali e eles encontram criaturas, né? Criaturas hediondas, tipo vermes com tentáculos, enfim. Conan mata algumas dessas criaturas, ou seja, realmente é uma história cheia de mistério do que seriam essas criaturas, né? É uma história que coloca Conan numa situação bem difícil de fuga, né? Aqui, e ele acaba vendo nesse subterrâneo aí também o tal culto, né? O tal culto de Sadata, onde ele vê uma moça ali, uma moça muito bonita, prestes a ser entregue em sacrifício, né? E Conan, então, não suportando ver isso, essa moça, no caso, seria despedaçada pelos tentáculos da criatura, né? Ele então vai salvar a moça ali, né? Ele não vai permitir que a moça seja oferecida em sacrifício, né? O cara que deveria ajudá-lo, que era o outro bandido, o ladrãozinho, na verdade, né? Ele acaba não ajudando, ele empenha fuga, mas é obrigado a voltar porque ele é perseguido pelos vermes, né? E aí ele volta, ele acaba jogando, como Conan queria, ele acaba jogando óleo quente com fogo em cima da criatura gigante porque que eles estavam oferecendo o sacrifício, que é o tal do Sadata, né? Essa criatura gigantesca seria o Sadata, né? Seria esse deus Sadata. E aí Conan pede para esse bandido jogar óleo fogo em cima dessa criatura. Ele tentou fugir, mas impedido pelos vermes, ele volta e acaba então obedecendo Conan. Ao jogar esse fogo em cima dessa criatura, a criatura fica completamente irada, né? Conan está ali protegendo a moça, a criatura fica revoltadíssima, começa a destruir tudo e começa a abalar, inclusive, a fundação da cidade. E a gente percebe que essa criatura ela é gigantesca, né? O texto fala aqui que é uma criatura muito antiga, que vive há muitos e muitos anos,
desde tempos imemoriais, né? Ela vive ali. E ela é gigantesca, contanto que quando ela se ergue, ó, ela começa a derrubar toda a cidade. Olha a cidade toda sendo destruída aqui pela criatura, né? As pessoas fugindo, as pessoas não tendo para onde ir, né? E Conan também fugindo, obviamente empregando fuga ali no cavalo, né? Com seu companheiro, entre aspas, né? O traidor atrás dele ali, ele carregando a moça nos ombros para salvar a vida dela, né? E Conan então assiste de longe a cidade queimar junto com a criatura, porque a criatura acabou morrendo, né? Afinal de contas, ela já estava pegando fogo, já estava incendiando, e a cidade queimou mais ainda, e acabou então queimando mais ainda a criatura, e tanto a cidade como a criatura acabam sendo destruídas. Conan então faz propostas amorosas à moça de uma viagem romântica até onde eles puderem ir juntos, enquanto o outro né, o traidor que estava ali seguindo Conan, que Conan estava junto com ele, quer receber a sua parte. Conan conseguiu, né, pegar algumas joias, né, que estavam no corpo da moça, porque ela ia ser oferecida ao deus ali, né, a criatura, e ela estava cheia de joias em seu corpo ali para ser oferecida, tanto a sua vida como essas joias a esse monstro, né? Só que aí Conan, ao salvá-lo, ele também conseguiu essas joias, né? E aí ele entrega algumas joias a esse bandido, né, esse ladrãozinho ali, só que ao pegar as joias ele acaba se desequilibrando e caindo do penhasco e morrendo, né? E aí Conan então parte junto com a moça, seguindo o seu caminho ali, dizendo a ele que o caminho dele será repleto de prazer, né? E nós terminamos a nossa história vendo toda a população da cidade que sobreviveu fugindo ali e a cidade em chamas ao fundo. A nossa última história, A Cidade dos Ratos, né? Que tem aqui histórias de Charles Dickens e Gary Kawapski e roteiros do Charles Dickens e a arte do Gary Kawapski, ok? Nós vemos aqui Conan protegendo uma casa, tá? Ele está vigiando essa casa ali, ele está guardando essa casa, e aí ele vai começar a relembrar, ele está vigiando essa casa porque ele está guardando duas crianças, um menino, bem mais novinho, né? E uma menina que é um pouco mais velha que o menino. E ele então começa a ser questionado por esse menino por que ele não pode ser igual às outras crianças, porque ele não pode ser uma criança normal igual às outras, né? E aí Conan começa a recordar, né, de que esse menino, essa criança, era filha de um Khan que governava uma cidade do Iranistão, né? Era um império que já durava séculos e séculos e séculos, mas esse regente ali, ele foi envenenado, e ao ser envenenado, né, ele foi envenenado por uma outro clã ali, né, que queria tomar esse poder, né, e aí para isso ele teria que matar não só o pai, né, esse Khan, como seus filhos também, para que ele não tivesse herdeiros. E aí é nesse momento que um servo ali, né, acaba então pegando essas crianças, não permitindo com que elas fossem assassinadas, levando elas para outra cidade, né, deixando sob a guarda de alguém que ele tinha certeza que não mataria as crianças, que cuidaria das crianças, e lá estava Conan, né? Conan estava ali servindo a esse líder dessa outra cidade, e passado alguns anos, né, já estabelecido alguns reinos, essas crianças estavam vivas e foram descobertas, foi descoberto que elas estavam vivas ainda. Então, os regentes dessa cidade contratam, né, assassinos, que é da Irmandade de Cobre, né, e essa Irmandade de Cobre então sugerem que eles então façam uma proposta para que essas crianças voltem, tudo isso é uma mentira, óbvio, que essas crianças voltem para que elas fossem coroadas, né, que o menino fosse coroado ali, um novo Khan, e tomasse o lugar legítimo que era dele, né? Só que aí tudo isso era um plano para essas crianças serem assassinadas. O Lorde, né, esse Lorde que estava tomando conta dessas crianças, desconfia que isso é um plano. E aí ele fala para que Conan, então, siga com as crianças e proteja elas, né, até saber se é verdade ou não essa proposta. E Conan, então, aceita por dinheiro, é óbvio, né, proteger essas crianças. Obviamente que ele vai acabar, né, a gente conhece Conan, por mais que ele aceite as coisas por dinheiro, mas ele sempre acaba se apegando, né, às pessoas com quem ele está protegendo. E a gente então tem a chegada de Conan a essa cidade, né, que é a cidade onde era o reino desse Khan, uma cidade gigantesca, né, uma cidade que pelo texto aqui, ela é muito exaltada, muito admirada, e essa cidade, existem 3 facções ali, né, que a cidade ela é governada
pelo Grande Mullar, que substituiu o Khan. Na verdade, foi ele ali, né, que no caso envenenou o Khan e agora está substituindo esse esse Grande Mullar. Existe a Irmandade de Cobrin, que são esses assassinos que estavam ali tentando enganar, né, o Lorde para que as crianças fossem assassinadas, e existe uma outra irmandade na rua, que é a Irmandade da Faca. Ou seja, essas três facções ficam nessa cidade aí. Conan chega a essa cidade com as crianças, né, procura essa Irmandade de Cobrin, né, chegando lá ele encontra o líder dessa Irmandade, que se chama Hassan, alguém que ele já encontrou no passado, era um ladrão, era alguém que o traiu no passado, quase que o deixa realmente em situação de morte, enfim, mas que hoje é o líder dessa Irmandade. Conan não confia nem um pouco nele, não entrega as crianças para ele e vai então para essa casa para tomar conta dessas crianças ali e protegê-las. Só que o Hassan, obviamente, manda um assassino para lá, né? Só que para isso ele vai enganar Conan, né? Ele manda outros homens ali chamando a atenção de Conan, enquanto o verdadeiro assassino, aquele que tinha o propósito de matar as crianças, invade a casa. E, pessoal, imaginem só, Conan não vai conseguir salvar as crianças. As crianças são assassinadas, né? E isso deixa Conan extremamente furioso, né? Porque agora ele quer vingar essas crianças de qualquer maneira, né? E aí ele parte atrás do assassino, ele não consegue pegar esse assassino e começa toda uma investigação de Conan para saber de onde é esse assassino, a quem é o líder desse assassino, né? E aí ele acaba descobrindo que o assassino pertence à Irmandade de Cobrin, né? E que o líder desse assassino, que foi o mandante da morte, é o Hassan, por quem ele já não tinha nenhuma simpatia. Aí agora, então, Conan vai partir por uma caçada mortal, né? Matando tudo e todos, né, que estão à sua frente até conseguir matar esse Hassan, né? No caminho ele acaba sendo enganado, uma mulher tenta enganá-lo, mas tudo isso, né, é obra e planos do Hassan. Mas Conan com muita ferocidade, né, com muita bravura e ferocidade, e ali jurando, né, a sua vingança o tempo todo para vingar as crianças, ele segue seu caminho ali, segue matando todos que encontra pela frente, né, buscando o Hassan, tentando encontrá-lo ali. O Hassan então empenha fuga, obviamente, porque ele percebe que Conan não vai desistir enquanto não matá-lo, e ele então começa a fugir ali, ele foge por palácios, por ruas, ele vai até os cortiços, né, que é um lugar onde ele despreza, mas que ele acaba se escondendo ali nesses cortiços. Enfim, e ele então empreendendo fuga, mas não tem jeito. Conan, em determinado momento, obviamente, vai acabar encontrando o Hassan, eles vão ficar frente a frente ali, né? E aí nós temos uma espécie de... a cidade, o nome dessa história é Cidade dos Ratos, né? E a gente percebe que fica realmente sendo como se fosse uma caçada de gato e rato, né? Onde Conan é esse gato que está caçando esse rato chamado Hassan. E aí, como eu disse, em determinado momento, né, Conan vai acabar encontrando o Hassan. O Hassan até em determinado momento leva uma certa vantagem quando ele provoca esse desmoronamento aqui, mas Conan sempre muito forte, sempre muito resistente, né, sobrevive a isso tudo aqui e acaba então cumprindo ali o seu propósito, que é matar o Hassan e se vingar das crianças, né? E assim termina a nossa história, com Conan ali decepcionado, né, obviamente, por não ter conseguido proteger aquelas crianças, mas vingando a morte delas, né, matando o mandante do seu assassinato. E assim terminamos as nossas histórias. Temos um portfólio aqui do Rude Nebres, tá? Temos aqui as nossas capas, a capa da edição 163, com a arte do Mark Caparosa. Temos aqui a edição 164, que é a mesma arte da capa, né, desse encadernado, do Ernoren. E temos a capa da edição 165, que é a arte do Dorian Valejo, ok? E aí temos aqui a arte da nossa próxima edição, que vai ser a edição 53 da Espada Selvagem de Conan. Pessoal, tá aqui, edição 52 da Espada Selvagem de Conan. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.